essa conferência, né? A aula de hoje, está no dia 22 de maio de 2026, de auditoria interna, nosso segundo encontro com a turma do mestrado em auditoria e contabilidade da Universidade Metodista de Angola, a turma no CUNEN, e nós estamos trabalhando nesse segundo encontro, de acordo com o nosso plano de aula, né? Nós vamos trabalhar agora questões mais específicas, né? Então, vou recordar aqui, o plano de aula vocês já possuem no, no grupo do WhatsApp, né? O plano de aula que temos disponível é bem sucinto, não tem o nível de detalhe que seria o correto, né? Mas aí vamos trabalhando com a ideia de que, por conta da aula conferência, tem uma certa volatilidade, né? Mas aqui estou projetando para vocês, espero que estejam vendo, dá um joinha quem está vendo. Está ok para ver, né? Nós temos 3 encontros, 3 grandes blocos de conteúdos, né? O bloco de conteúdo do encontro do dia de hoje é uma especificidade da auditoria interna no quesito os objetivos, as normas e os procedimentos, né? Vamos conversar bastante sobre isso. E considerando que esse é o objetivo da disciplina, né, eu quero trabalhar com vocês essa dimensão do como é que você chega a essas conceituações, né? Então, vou começar partilhando com vocês um documento que é da Ordem dos Contabilistas aqui do Brasil, que na realidade a gente chama Conselho, não chama Ordem, que eu acho que pode ser um documento de largada, assim, para a gente começar a conversa da aula de hoje. Ah, esse documento eu vou botar aqui no início, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem a lógica dele, né? É, o Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, né, que seria a Ordem dos Contabilistas do Brasil, ele possui é, uma função que além de orientar as práticas, né, profissionais e as parametrizações das práticas, ele também é responsável, junto com num conselho mais participativo de outras representações, de construir as NBCs, são as Normas Brasileiras de Contabilidade. As NBCs, elas se inspiram e dialogam com os grandes debates internacionais, né, do que significa o trabalho de contabilidade, né? Já tem uns 25 anos que nós estamos fazendo o trabalho de harmonização com os ordenamentos internacionais, mas a contabilidade brasileira fez um percurso muito autônomo e ela tem a sua ordem é muito bem estruturada, ela tem um instituto de formação muito bom, ela tem um site que você consegue acessar basicamente tudo que você precisa sobre as orientações no que diz respeito ao trabalho, né, de contabilidade. E essa NBC, né, ela é uma norma técnica sobre auditoria interna. Eu vou tomar como parâmetro e depois a gente vai usar outros instrumentos para nos ajudar a perceber como é que é os desdobramentos, né? Mas basicamente são parâmetros que é dado ao profissional que exercita esse trabalho, né? Formação de auditor financeiro, ela é o contabilista obrigatoriamente, acho que aqui no Brasil também economista pode ser, mas ele é preferencial uma área de atuação de contabilistas. A auditoria interna tem 2 normas, vocês vão ver que são curtas. Essa que é a própria auditoria interna e as normas para quem faz a auditoria interna.
como é que é. Vocês devem tomar como parâmetro que toda norma que é mais específica, ela vai trabalhar com base as outras, né, que são as genéricas, gerais, né, que já são parâmetros já estabelecidos nas gerais. Mas, basicamente, que é o que está dizendo esses considerando, né, existe um trabalho anterior que fez nascer essa norma, né. Mas basicamente a norma mesmo, a auditoria interna, vai trabalhar com coisas que a gente já trabalhou antes, né, que é a parte conceitual, né. O a auditoria interna, que é o que vai interessa, ela é exercida em pessoas jurídicas de direito público, interno, externo e de direito privado, que é aquilo que a gente já debateu, que existe algumas compreensões diferenciadas quando é o universo das empresas privadas e quando é o universo da coisa pública. Mas a auditoria interna é o que acontece nas duas instâncias, né? Pessoas jurídicas que é de direito público, interno ou externo, e de direito privado. A auditoria interna, aqui esse item interessa que ele vai falar o seguinte: o que, que ela faz na realidade? A auditoria faz exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações estruturados para avaliação da integridade, da adequação, da eficácia, da eficiência, da economicidade de processos, de sistemas de informações, e aqui, novamente, aquilo que a gente viu ontem, controles internos integrados ao ambiente. E vimos ontem também gerenciamento de riscos. A auditoria interna, ela se debruça sobre tudo que existe. Ela tem que ver se está correto, se tem eficácia, eficiência, garante a economicidade, se é íntegra a informação derivada dos sistemas que fazem o operacional funcionar. As informações, os controles e os riscos, né? Então, os processos que acontecem no cotidiano operacional é que são os objetos. Aí, veja bem a diferença. Os processos é que é o objeto principal da auditoria, é a dinâmica de como funciona. E aí você tem que ver se é eficaz, você tem que ver se é eficiente. Agora, um outro destaque que coloca aqui vai dizer que, metodologicamente, os procedimentos que a auditoria interna faz têm por finalidade agregar valor ao resultado da organização. Porque a ideia é que permanentemente a organização possa estar em processo de aperfeiçoamento. E aí, a, a gestão de controle interno é o foco. E por isso que eu disse para vocês, a expressão controle interno e a expressão auditoria interna são muito correlatas, porque primeiro vem controle, depois vem auditoria. Então, garantir que haja controles internos, garantir que eles sejam eficazes, que eles sejam bons, é uma coisa anterior ao trabalho de auditoria sobre esses controles, né. Então, isso a gente já conversou, não vou gastar muito tempo com vocês. Nesse material, ele vai dizer quais são os papéis de trabalho, quer dizer, sobre que a auditoria interna se debruça, né, como é que ela se orienta, né. Aí dizer o básico de que acontece para todo mundo, pode ser físico, eletrônico, tem que ser arquivado de forma sistemática, ou seja, documentalmente, todo e qualquer trabalho de auditoria precisa ter respaldo documental, precisa ter provas materiais, verificação material, provas de verificação material do trabalho do auditor, né. Então isso é meio óbvio, né. E metodologicamente ele tem que ter abrangência e grau de detalhe suficiente para uma correta compreensão do planejamento, natureza, oportunidade, extensão dos seus próprios trabalhos, né.
Aí a auditoria interna, quando se estrutura, ela tem que ter esse cuidado de zelar pelo detalhe, de zelar pela volumetria de informação. Então, às vezes, a gente fala: "Ah, isso aqui é óbvio, não vou tratar", não é o caso. A auditoria interna trabalha sobre o óbvio. A pergunta é: o óbvio é verificável em termos de eficácia, de então, o que a norma vai alertar é que você tem que ter esse nível de detalhamento, né. E análise, demonstrações ou qualquer outro documento deve ter uma integridade verificada, né. Então a verificação, a capacidade de verificação está diretamente associada à forma como você reúne, né, os papéis da fraude e erro é o objeto da auditoria em geral, né. Então, no caso da auditoria interna, a suspeição de fraude e de erro não se descarta, né. Mas, obviamente, no caso da auditoria interna, há diferença da auditoria externa, a responsabilidade de desencadear um processo de monitoramento por conta dos indícios, né. Se você detecta indícios de irregularidade, se você consegue trazer provas materiais de que essa irregularidade suspeita de fraude, aí você tem uma responsabilidade muito maior do que a auditoria externa. A auditoria externa relata, a auditoria interna, porque é coparticipante dos processos operacionais e é um órgão assessor à alta administração, a auditoria interna precisa atuar mais agressivamente no alerta, né, mas continuamente no monitoramento da superação da suspeição da fraude. Isso, às vezes, que faz com que o auditor se ache um fiscal poderoso, né, e que fique ameaçando. É muito comum o auditor interno ser um ameaçador se não tem boas práticas, né, no sistema operacional. Aí aqui nesse documento vem também umas coisas que a gente é meio genérico em relação ao trabalho de auditoria, né. Vocês sabem que a execução da auditoria tem obrigatoriamente 3 fases, que é essa fase do planejamento, da execução e da construção dos relatórios. Qualquer auditoria tem essas 3 fases, né. O que que essa norma fez? Ela pegou no aspecto do planejamento, quais são os fatores a serem considerados. Aí no aspecto da execução, quais são os aspectos que tem que considerar. Só que no aspecto da execução, essa norma se foca em 2 aspectos, que é os riscos, né. E aí o risco é um negócio difícil de entender, porque cada um aplica de forma diferente. Qual é o risco da auditoria? O o o quando a auditoria está na fase do planejamento, ela tem que ser capaz de perceber o que que ela vai investigar, né. E para saber o que que ela vai investigar com prioridade, estabelecer ordem, cronograma e fluxo, ela analisa o risco. E onde está o maior risco, óbvio que ela vai começar primeiro. E por quê? Porque é em cima dos riscos que tem maior prejuízo para a empresa, né, sempre. Então, a gestão de risco, que é o que a gente começou a falar ontem, numa norma brasileira, ela tem preponderância na atuação do profissional da área de auditoria interna. Então, quando vai organizar o planejamento do trabalho, quando vai realizar o trabalho, obrigatoriamente a gestão de risco ocupa um foco principal, porque é o risco, né, os riscos na empresa que vão pautar as prioridades na atuação e a necessidade de construir metodologicamente uma apreciação sobre os procedimentos operacionais básicos da empresa, né. Então, como é que ela vai agir, né? Ela vai fazer isso aqui também é meio genérico, porque a produção de testes subjetivos, inspeção, observação, isso são das normas gerais da auditoria, né. Tem que observar,
tem que fazer teste substantivo, tem que criar provas, né, fazer verificações por repetição, e essa técnica tem que ser consolidar o relatório, né, a apreciação. E aqui ele vai dizer que o teste de observância envolve inspeção, observação, investigação e confirmação, que os testes substantivos, então pensando, eles são mais aplicados no quesito suficiência, validade de dados, né, então são testes geralmente feitos com apreciação estatística, né, a a e essa observação das informações, seja ela no sentido mais substantivo, material, concreto, seja ela no sentido dos fluxos, dos procedimentos, ela precisa, resultar, né, numa avaliação. E a avaliação dos procedimentos também tem dicas aqui, né, de quais cuidados você tem que ter, que não tem, né. Porque o processo de auditoria interna acaba sendo mesmo uma supervisão, né, uma avaliação de qualidade, de procedimentos. Agora, a norma também se debruça sobre a amostragem. A amostragem é um negócio muito complexo na auditoria, porque a amostragem está diretamente relacionada ao foco, né, do que você. Então, às vezes a amostragem é a totalidade dos registros, às vezes a amostragem é uma parte, porque há complexidade nos registros. Então, isso são decisões que você faz exatamente na hora que você está ali planejando a intervenção e criando o fluxo de trabalho na auditoria interna. Então, a amostragem pode ou não ser estatística, mas é isso que está alertando aqui, é que a projeção da amostra tem que estar caracterizada a sua suficiência para a evidência daquilo que está se propondo a ser realizado aqui naquela auditoria. Aí vai falar isso é coisa do processo de dados eletrônicos, que hoje em dia é fundamental, né, o uso de dados eletrônicos, e acabou. A norma de orientação acabou, porque prévia a ela, as normas gerais de auditoria que vale para qualquer um. As especificidades que essa norma nos trouxe é mais sobre o aspecto de que, metodologicamente, trabalho de produção, de verificação de veracidade, eficiência, de confiança, está muito associado à gestão de risco. E tem esse outro norma aqui nesse mesmo documento que fala do profissional. A gente conversou um pouco sobre o profissional ontem. A prática do profissional em auditoria ela é regida em forma internacional. As certificações são todas internacionais. Os países coparticipam dessas certificações ou não, ou você tem que sair para se certificar. Hum, mas elas são geralmente de valor internacional. No caso do auditor interno, há mais divergência sobre a, a, a chancela, né? Quem pode ou não. Geralmente, na coisa pública, é por processo seletivo, por tribunal, por concurso, mas o que nós estamos aqui diante dessa ordem é exclusivamente que é o reforço da norma na imparcialidade, né. A imparcialidade é uma exigência da prática profissional em vários aspectos, em várias profissões, e no auditor não seria menor, né. Então, esse esse documento só vai reforçar a questão da imparcialidade, do sigilo, e aqui a coisa da cooperação do trabalho, né. A cooperação com o trabalho do independente. O que que acontece geralmente? Quando a empresa contrata um auditor externo, um independente, geralmente, mas geralmente mesmo, quando o auditor externo sabe que a casa tem auditoria interna, primeiro fala com o auditor interno. Hum. E se subsidia do trabalho que já está sendo feito, por óbvio. O auditor interno prepara a casa para ela não ser mal avaliada num olhar externo, né. Acho que é isso.
essa norma. Como vocês veem, se você ler uma norma geral de auditoria, você vai ler todas as outras. Porque, assim, 80% é a mesma estrutura, mesmo. Vai alterar uma ou outra ênfase aí que tem a ver com a especificidade, né. Mas eu então tô aqui nesse momento. Oh, que estranho. Espera um minuto, por favor. Partilhando aqui com vocês esse documento. Espera que eu fui no grupo do WhatsApp errado, vou botar aqui agora no grupo do WhatsApp certo. Esse documento que a gente folheou está agora ali no grupo de vocês como recurso. Esse texto não vai ser usado no trabalhinho, tá, da aula de hoje. Ele é mais para introduzir a aula de hoje, que vai ser sobre essa estrutura mínima da função, para que serve, quais são os cuidados, quais são as advertências. Como é um documento oficial no Brasil, né, é uma norma técnica, eu achei legal partilhar com vocês. Angola tem também normas muito interessantes. Ontem eu estava até entrando no site aqui, os, as normas de auditoria de Angola, que é basicamente é também emitida pela Ordem dos Contabilistas, né, mas é basicamente aquilo que nós vamos conversar hoje, né? Toda norma, ela é sustentada em acordos internacionais, né? Em diretrizes, que é as normas internacionais, né? De auditoria, que a gente fala ISAs, né? E FACs. Por quê? O país trabalha com auditoria para dar segurança, né? Naquilo que é a sua atividade econômica principal, nessa questão da economia que hoje é totalmente internacionalizada, né? Então, o dado financeiro, o dado contabilístico, toda a informação das empresas ou do próprio Estado, ela precisa estar ancorada em confiabilidade. Essas regras internacionais ajudam a garantir confiabilidade, ajudam a construir certificações. Então, você tem essa, essa questão de que muitas vezes as normas nacionais, né, elas, elas estão pautadas numa é óbvio que vocês já conhecem, pelo visto a maioria de vocês são atuantes profissionais da área de contabilidade, alguns até de auditoria. Desculpa, eu saí do ambiente, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, caiu. Voltando aqui, vou partilhar com vocês aqui o site da Ordem, que é uma, como eu vinha dizendo, algo que vocês conhecem, que é o site da Ordem. Na Ordem dos Contabilistas tem essa link aqui, né, que é uns documentos para exercício da profissão de auditoria. As normas técnicas que você vai encontrar aqui no exercício da profissão de auditoria, estamos falando agora de Angola, né? Elas são
muito similares, né. Só que aqui está a geral, né, e tem também estruturas já, orientações dos relatórios. Agora, se você pegar, toda a norma está sustentada no, vamos abrir essa daqui por precaução, ela está centrada, surpreendentemente, nas ISAs, ou seja, elas são, você vê aqui no início do documento, ele já assume, né, que a aplicação técnica tem por base o trabalho das normas internacionais de auditoria, que são as ISAs, e os IASBs, que é a de asseguração, né, que são os órgãos que emitem as orientações de trabalho, né. Sendo que em alguns países a IASB tem mais relevância por causa dos órgãos de controle, mas as ISAs são internacionais, elas são usadas como parâmetro, né. Então, se você pega a própria, eh, legislação, você vê que eles têm esse aqui, que é o relatório de auditoria, que eles colocam já a própria estrutura do relatório, o que que é o mínimo que deve constar, que são modelos que são utilizados internacionalmente, porque ao ter um parâmetro, ao ter um padrão, né, você tem já condições de ter um diálogo internacional, vamos ver, porque fala-se mais ou menos as mesmas línguas. Mas é interessante que a própria norma, né, a lei do trabalho, no caso daqui da ordem, ela é muito focada já em dar subsídios para o profissional do como é que você trabalha. No Brasil, as normas têm aquelas que são mais reflexivas, conceituais, e depois as que estruturam e não tem modelos. A gente pressupõe que os modelos estão nas ordens internacionais, né. Mas, para a nossa aula de hoje, eu achei mais prudente a gente trabalhar diretamente com o seguinte material. É o como a maioria de vocês trabalha na coisa pública, eu peguei 2 documentos que chamam exatamente assim, manual. Vou partilhar com vocês aqui agora. Eles chamam, vou pegar aqui, deixa eu ver se aparece para vocês. Vou colocar aqui na capa. 2 documentos. Esse é um, que é do Ministério da Economia no Brasil, mas é um órgão vinculado ao Ministério, que se chama Fundação Jorge do Prá Figueiredo, que dá segurança de medicina do trabalho. Esse órgão tem publicado seu manual de auditoria interna. O manual de auditoria interna do, do órgão, essa é a versão 1 de junho de 2020, ele vai trazer basicamente tudo que tem na legislação, vai repetir. Veja que coloca a competência da auditoria interna, a competência do auditor. Ele vai repetir o que está lá na norma, provavelmente, né? Mas aí vai começar a trabalhar coisas mais específicas dessa fundação, né? E vai aqui já trabalhar o esquema do processo. Você veja que aqui no capítulo 10 aqui, ele vai descrever todo o processo. O plano é anual, que a auditoria tem que se planejar de tal forma que tem que fazer um cronograma de execução, quais são os critérios das amostragens, quais são as técnicas, as provas. Aqui é o manual, então ele tem que fazer uma especificidade maior, não é isso? De como atuar. Então, nesse documento, esse é o documento 1. Nós vamos trabalhar um pouco o objetivo principal da disciplina de hoje, né, que é, aqui no plano de aula, né, normas, procedimentos e auditoria, né, considerando os objetivos. Agora eu quero também socializar com vocês esse outro documento,
que é também um manual, mas ele é um manual elaborado numa prefeitura, num município. No Brasil, que o Jerônimo Monteiro é uma cidade. É super estranho. Eles têm um manual de auditoria interna, mas não é um documento oficial, porque vocês veem, não tem, só tem o selo aqui do município, mas o resto tem autoria, e que provavelmente foi preocupação dessas duas pessoas que tornou responsável esse documento, que é o controlador e a auditora. Ontem a gente conversou sobre o que é controle interno, o que é auditoria na coisa pública. Controlador é esse cara que vai fazer o monitoramento dos registros operacionais, que vai criar os processos, processo de controle interno, né? E vai monitorar e vai. No Brasil é muito comum a área de controladoria, que a gente chama, que é controle interno, ela assina junto às execuções. Então, o controlador primeiro verifica se tem legalidade, se o fluxo está correto, se o procedimento está correto, e o executivo, tendo a chancela do controlador, consegue executar o orçamento. Se não tiver a chancela do controlador, ele corre risco de responder por aquela execução a posteriori. Ele não é impedido de executar, porque o controlador só cria os fluxos de controle e adverte quando há irregularidade. Mas se a controladoria disser tem uma irregularidade grande, aí ele vai responder por isso. Então, a controladoria na estrutura brasileira tem um poder muito maior do que as auditorias. A auditoria é mais mesmo os grandes crimes, né, de lesa do patrimônio, porque ela vai investigar onde os controles estão errados, e aí estamos falando dos tribunais, né? Tribunal de Contas, estamos falando das procuradorias de contas, que tem função de fazer trabalho de auditor externo. Então, vai pegar as contas, vai ver, olha só, na auditoria interna, você conversa com o controle interno primeiro. Quais são os processos? E no caso da coisa pública, o controle interno é a controladoria, aqui no Brasil, né? Você tem uma estrutura de controladoria bem feita, o que é a tal da controladoria? São os departamentos de controle interno da área de execução, né? E esses departamentos, no Brasil, têm gestão centralizada. Quem faz essa gestão centralizada é o Ministério das Finanças. Aqui tem a controladoria. A controladoria é um órgão vinculado ao Ministério das Finanças. Por quê? Porque tem que fiscalizar se a execução do orçamento está correta nos controles, nos processos. É o que a gente conversou ontem, teve uma pergunta, né? Eu disse que a gente ainda voltaria a tratar nesse assunto, porque essa é a questão do âmago da discussão da relação auditoria interna e controle interno. Na coisa pública é uma relação assim super, super misturada, porque inclusive é a suspeição do controle interno que vai gerar uma investigação mais acurada da auditoria externa, que seria o trabalho dos tribunais. Na coisa privada, o controle interno são geralmente processos, documentos, e a auditoria interna vai só verificar se os setores no nível operacional estão cumprindo o que os processos existem. Mas no aspecto de proteção do negócio, na iniciativa privada, a auditoria vai focar seu trabalho em acompanhar a gestão de risco, porque é lá no risco que está o maior problema para o sucesso da empresa. Um, é recente na coisa pública a, a auditoria interna se dedicar sobre gestão de risco também. Mas por quê? Não é todo mundo que tem matriz de risco. Não é todo mundo que constrói matriz de risco como objeto operacional de governança. No mundo privado é quase como uma obrigação. Se você não tiver, você está mais frágil diante das oscilações do negócio. Alguns órgãos da coisa pública não é órgão de negócio, é só de realização de serviço.
É óbvio que uma gestão de risco é um negócio que todo mundo precisa ter, mas não é um negócio que é obrigatório para todo mundo, nem todo mundo faz. Então a auditoria interna fica mais debruçada sobre o trabalho da controladoria interna, do controle interno. Mas vamos voltar aos documentos, que vai ser pauta para nós. Esse documento, que já é um documento feito por um auditor interno, um trabalho de relação da controladoria com a auditoria, se você pegar aqui os índices, né, conceito, o que que o auditor tem que fazer, quais são os tipos de auditoria, isso aqui é quase o livrinho que a gente estava lendo antes. O que que interessa aqui? Aqui, de novamente, na parte mais prática, né? Quais são as técnicas que são adotadas, e aí tudo começa, a elaboração do plano, o que que você faz para verificar, e como é que você constrói a amostragem, que ela pode ser estatística ou não, né? Ela pode ser probabilística ou estatística, mas ela pode ser não probabilística e subjetiva. E aqui tem uma coisa legal, estou só lendo o índice por enquanto, tá bom? Nesse documento vem a ênfase sobre, eh, se debruçar sobre o plano orçamentário e a execução orçamentária, que é a execução orçamentária basicamente envolve essas 3, eh, não, aqui está como 2, esses 2 passos, que é o empenho e a liquidação. Mas tem uma coisa aí que o documento não enxerga, que é a maioria dos problemas, né. O Existe um tempo entre você dizer para a empresa: "Eu vou te contratar, pode fazer o serviço, e eu vou te pagar porque você fez o serviço", que essa janela de tempo é a execução do serviço, pressupõe-se, né. O serviço tem fazamentos, tem metas, tem percentuais, né. Então isso também envolve uma investigação acurada, porque na maioria da execução de trabalhos na coisa pública, você tem um tempo longo de execução. Pensa a obra, pensa as ações estratégicas, com exceção de licitações para bens pequenos, né, de pequeno valor, todas as ações da coisa pública envolvem muito dinheiro, envolve tempo longo de execução. Então, entre o empenho e a liquidação, tem uma série de procedimentos que precisam ser investigados, né. Mas aqui, nesse documento, que é um documento elaborado por um controlador, o cara do controle interno e uma auditora interna, eles vão trabalhar com em detalhes cada um desses itens, tá vendo? De verificação. São 25 itens que eles colocaram aqui, né? Que são cuidados que a auditoria tem que ter no seu trabalho, na execução do seu trabalho, da auditoria interna. Então, o que que eu estou pedindo para vocês? Eu estou socializando esses 2 manuais que são, cada um ao seu modo, subsídios muito interessantes para esse aspecto da disciplina de hoje, que é conhecer melhor o método, a técnica, né. Esse daqui, que é o do município, não, que é o do ministério, ele você vê que ele trabalha muita ênfase no planejamento, né, em explicar a atuação. Então ele vai ter pouco processo e vai fazer o que eu acho importante também, que é dar um destaque para o relatório de monitoramento. A grande diferença da auditoria interna com a auditoria externa é que a auditoria interna possui um relatório e a auditoria externa também. Mas a auditoria interna, além do relatório, ela tem que fazer relatórios de acompanhamento e monitoramento, porque é da continuidade, é do ciclo contínuo da relação da auditoria com o órgão ao qual ela pertence, né, ou a empresa a qual ela pertence. Então, existem 2 relatórios, que é esse, que é o relatório da execução da auditagem e depois relatórios de acompanhamento. Os relatórios de auditoria externa geralmente faz dentro do relatório, tem um trecho que acompanha se ela já está fazendo o segundo ano ou já é sequencial. A auditoria não, o sequencial da auditoria interna
ele é cíclico, né. Então, nesses processos cíclicos, tem o tal do relatório de monitoramento. Hum. Com esses 2 documentos, a gente pode começar a trabalhar um pouco os conteúdos estruturantes. Então, vamos pegar nesse texto agora, essa expressão plano anual de atividade, que vai ter também nesse outro documento. Vamos lá na página 15. Plano, aqui não está funcionando. Planejamento anual deve ser. As prioridades fundamentais, matriz de risco, aqui, ó. Fundamentados na matriz de risco. Novamente, matriz de risco. Orientações técnicas emanadas do sistema de controle, que nós já conversamos, né? Quando você vai planejar, você tem que tomar por base os riscos. Você tem que tomar por base como é que está o controle, né? E como que o controle está se movendo, o que que ele está fazendo e o que que ele está destacando. Agora, olha que interessante. O, a norma no Brasil, norma da Controladoria Geral da União, ou seja, o controle interno no Brasil tem no nível federal, no nível provincial e no nível municipal. São órgãos, né, muito bem estruturados. O nível federal, que é a Controladoria Geral da União, ele orienta a que o teu planejamento define temas a partir do relatório da auditoria interna do exercício anterior, né? Então, você trabalha com auditoria e já aponta para a auditoria seguinte o que, que tem que ser verificado. Então, existe uma obrigatoriedade de conexão para garantir os ciclos dos trabalhos de planejamento, né? Aqui, o que vai pesquisar, o que a auditoria, o que, que ela vai investigar, ela tem que ter por base critérios objetivos, né? Por quê? O impacto daquilo que você vai detectar, né, dentro da materialidade da atividade da empresa, do órgão, né, ele tem que ter relevância e criticidade. Aqui é mais arriscado. Olha de novo a matriz de risco. Por que, que a matriz de risco é fundamental nesse momento? Como eu já tinha explicado para vocês, o trabalho de auditoria interna inicia com aquilo que é mais arriscado. Como é que eu sei? Na minha cabeça, eu acho, né? O trabalho de auditor nunca é com base na axiologia, tem que ter materialidade, né? Tem que ter provas, tem que ter verificação. Então, na realidade, a matriz de risco, a gestão de risco, é um excelente auxiliar para a auditoria, porque se tem a matriz de risco, é mais fácil detectar o que está mais arriscado e se debruçar na verificação da amostragem, né, naquilo que é mais arriscado. Nem sempre isso é possível, porque nem sempre está claro no órgão a sua própria matriz de risco. Então, muitas vezes, se você chega num órgão, ou o órgão tem um trabalho de controle interno que não construiu a matriz de risco, porque, teoricamente, quem deve construir a matriz de risco é o próprio controle interno, né? Mas se não construiu a matriz de risco, como é que vai se debruçar sobre o que é mais arriscado? Se ainda não está construída a percepção por parte do controle, do sistema de controle interno, qual é o risco real, né? Então, isso é você percebe como é longo, né? Principalmente na coisa pública. Você tem que ter um trabalho de controle bem elaborado, você tem que ter naqueles órgãos as matrizes de risco bem construídas pelo processo do controle interno, porque quando a auditoria vem, ela se debruça, bom, o controle interno, qual é o risco aqui? Olha aqui a nossa matriz de risco, aqui estão mais arriscados. Então, num primeiro processo do ciclo, se debruça sobre o risco maior. Aí vai perceber pelas amostragens que tem correlação com outros riscos correlatos.
e aí vai se debruçar sobre os riscos correlatos, aí vai aperfeiçoar ao longo de um ciclo, né, que é sempre, cíclico, retorna sempre, vai e volta. Isso é da natureza da auditoria interna. Então, quando faz isso, né, inevitavelmente você faz os exer a cada exercício, né, do órgão, você tem um ciclo de retorno e uma indicação de caminhos, né. Por isso que a controladoria geral entende que esse é o fluxo, né. Então, você veja que aqui eles colocam uma tabela que eu acho super legal, né. A auditoria interna elabora o plano, né, de auditoria interna, com base no material coletado. Aí ela inclui no processo a análise para o ano seguinte. Quem é que vai analisar e despachar? A própria presidência do órgão. Retorna para a auditoria interna e que faz análise do que o controle interno, ou seja, eu aqui entenda sempre como controle interno, né, fez até o último momento. Aí o controle interno vai analisar e emitir nota técnica sobre o trabalho da auditoria. Então, veja bem, neste procedimento, nessas etapas, existe uma submissão mútua do trabalho da auditoria com a controladoria, mas a controladoria tem que emitir parecer. Só um minuto, pode ser urgente, é coisa de trabalho, a gente sempre fica aqui com. Só um minuto, tá bom? Desculpa novamente, é um encaminhamento de trabalho, a minha função exige garantir urgência. Mas como a gente estava avaliando aqui, essa correlação do trabalho da controladoria com a auditoria dá uma correlação de função. Ninguém, não tem um que é acima do outro, e eles são complementares, né? São trabalhos complementares, né? E, em alguns casos, tem conselho curador, não é sempre que tem. O conselho curador que vai registrar ressalvas. Todo relatório tem ressalvas, né? Todo relatório. É muito raro não ter ressalva. A questão é a gravidade da ressalva, a importância da ressalva. Esse fluxo aqui é um fluxo no ordenamento legislativo brasileiro da correlação entre a auditoria e o controle, sendo que o controle interno no Brasil ele tem uma estruturação de alta complexidade, porque aí vem aquela pergunta de ontem que eu fiquei pensando, não é tão fácil. No Brasil, existem tributos que são só federais, da União, que a gente chama. Tem tributos que é só estadual e tem tributo que é municipal. Dependendo do órgão, dependendo do que faz, dependendo do que exercita, tem órgãos que, apesar dele ser municipal, ele administra mais recursos federais da União. Tem órgãos que, apesar de ser estadual, administra mais os recursos próprios do Estado. Aí tudo depende do volume de dinheiro que é arrecadado. E é arrecadado dinheiro em nível federal, é arrecadado em nível estadual e é arrecadado em nível municipal. Então, essa relação de interdependência do controle interno da auditoria interna está diretamente associada às fontes de receita do dinheiro público e como que elas estão regulamentadas na legislação, estão determinadas a sua execução, né? No, Aí não é só a lei do orçamento, entende? É a legislação mesmo de como é que funciona o sistema financeiro no país. E claro, isso aqui nós estamos pegando 2 exemplos da coisa pública. Se pega a coisa privada, é muito mais fácil nesse aspecto e muito mais complexo no aspecto da relação
da prestação de conta para a sociedade num mercado internacional. Só tem auditoria mesmo interna, estruturada, empresas que têm necessidade de atuar em nível internacional. Uma pequena empresa não vai ter auditoria interna nem controle, vai ter sistemas de controle e vai ter o chefe decidindo e analisando o risco, né? Então, mas na coisa pública, o volume do dinheiro público é muito grande, muito complexo, e a deliberação sobre o seu gasto é estruturada em legislação e na peça orçamentária, que é renovada a cada ano. E a pasta orçamentária é cheia de outros penduricalhos, né, que determinam a eficácia, eficiência ou a correção ou não daquela execução, né. E é tarefa do controlador estar atento a tudo isso. Então, estrito senso, o controlador tem que ser um cara que domina muito aqui esse fluxo aí, é aquela tabela no fluxo, né, e aí o planejamento da auditoria, né, nesse trabalho. Você faz um programa de trabalho. Eu digo para vocês, não esqueçam nunca que a auditoria interna tem um programa cíclico, mas ele estabelece cronogramas, o início, meio e fim. Tem que estar sempre estabelecidos os objetivos. Então, ele faz uma matriz de planejamento que a própria matriz analisa o risco. Você vê que aqui no texto tem esse aqui que eu quero destacar com vocês. Quando você planeja, você cria uma matriz de objetivos gerais, específico, e você estabelece, né, cada objetivo, o que que você vai fazer. E ali você consegue construir o que é conhecido como matriz de planejamento. A matriz de planejamento estabelece a área de atuação e quais são os riscos, né, para mais, para menos, que tem nessa atuação. O risco agora é do exercício concreto, porque ele precisa medir para poder dizer por que que ele está focando ali. Aqui, quando ele vai construir essa matriz de planejamento, é que ele dialoga muito com a matriz de risco, com a gestão de risco. Ele vai executar e delinear o trabalho e garantir sucesso ou insucesso na execução do seu trabalho a partir desse planejamento com base nos riscos. Então, de repente, a palavra risco passou a ser mais importante do que fraude e erro. Por quê? A auditoria interna não trabalha com suspeição de fraude ou com. Claro, toda auditoria procura credibilidade da informação, mas a credibilidade da informação na auditoria externa é se há ou não risco de fraude, se as informações dos balanços são ou não confiáveis. A auditoria interna, obviamente, tem que garantir que seja confiável tudo isso, mas ela tem que verificar na operacionalidade se há ou não riscos de viabilidade do órgão no tempo, considerando os seus erros, os riscos que estão disponíveis na atuação. Então, a matriz de risco passa a ser mais importante porque o operacional é o foco. É. E aí, esse documento vai trabalhar, lembrem, estamos falando de dois manuais, manual de auditoria. Ele vai dizer que a escolha e a técnica da amostragem, se ela é ou não estatística, vai depender disso, qual é o risco, porque é a natureza do risco que determina qual é o melhor método de amostragem. Se você decidir por um método de amostragem quantitativo, estatístico, numa situação que o correto, o mais adequado seria ser não estatístico, obviamente você vai fazer equívocos na coleta e no resultado. Isso é de risco. Então você tem que primeiro ter muito claro qual é a técnica que você vai adotar na definição da amostragem e na coleta dos dados dessa amostragem que você vai fazer. Então aqui ele vai dizer o seguinte: o auditor deve observar a quantidade e qualidade da população e o objeto a ser estudado. Isso vai te dar condições de estabelecer critérios de materialidade, criticidade e relevância. Quer dizer, você só consegue definir isso depois que você tem ideia do tamanho e da tipologia e da quantidade, do tamanho, né, de gente, de procedimentos e a tipologia do que está sendo investigado.
Cada vez mais na nossa sociedade é muito comum você ter quantificações sobre tudo, mas no trabalho de auditoria, às vezes, as quantificações não são de ordem estatística, mas sim de avaliativas de cenários. Então, aqui vem um nó, né? Se você é auditor, você tem que ter bons conhecimentos nos métodos de amostragem. Ou seja, você não pode ser um cara que não sabe o que que é uma amostragem estatística. Você não pode ser o cara que você não sabe o que que é um método de seleção. Se a seleção pode ser aleatória, sistemática ou acaso. Então, o método da amostragem é que vai definir o teu passo a passo, né? E aí, de onde você vai tirar suas evidências. E aí, se elas são ou não adequadas, se elas são não relevantes, se elas são ou não razoáveis para comprovar o que você está trabalhando, isso vai depender se você tem domínio de técnica, né? E eu quero dizer para vocês, obviamente, isso são coisas que são cursinhos simples, às vezes uma aula, às vezes um vídeo no YouTube te ensina muito sobre isso. Mas a estatística é pensamento matemático. Então, assim, geralmente o contabilista tem um bom pensamento matemático, sabe usar um Excel, sabe fazer a brincadeira do plano de contas, então ele vai também saber fazer as brincadeiras mínimas que está no universo do pensamento da amostragem. Mas tem que estudar, tem que fazer um cursinho só sobre amostragem, outro só sobre estatística, sobre definição, né, da amostragem e depois verificação da amostragem por aproximações estatísticas. Então, isso posto, né, aí ele vai dizer o seguinte, isso aqui eu acho legal também, ó. Quando você vai finalmente fazer as testagens, você tem que considerar que você vai fazer análise documental, você tem que fazer confirmação, circularização, né, que eles chamam, que é a confirmação. Primeiro você faz a análise documental, depois você vai fazer visitação de verificação de fidelidade, né? Quem faz auditoria já, ou quem vive sendo auditado, né, como alguns de nós, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Tem aquela fase, você entrega documento, a auditoria analisa, 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 pega teu balancete, pega teu sistema, né, e depois ela começa a mandar aqueles e-mails intermináveis e visitar setor, verificar por amostragem. Então, entre coletar o material e começar a fazer a visitação de confirmação, aplicou-se um critério de amostragem para definir o que, que vai verificar a veracidade e fidelidade. E aí, uma vez fez esses dois trabalhos, vem o trabalho principal da auditoria, na minha opinião, é esse, conciliar. É confrontar o que viu na realidade com o que está escrito, né? E aí dá samba do crioulo doido, que a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Porque nunca dá confluência plena, sempre dá inconsistência, né? E dá inconsistência porque os seres humanos produzem a vida para além dos papéis que documentam a vida. E aí, obviamente, antes de fechar qualquer relatório, tem que fazer conferência. Vai, revisa tudo, do início ao fim. Faz conferência de tudo, correlaciona, descobre onde estão as falhas, os erros, né? E aí, então, é que você vai para fazer mesmo um trabalho de comprovação, criar as materialidades que vai te sustentar o seu relatório. Aí você junta tudo, você faz entrevistas, faz exames de verídico, se tem inspeção física, né? Patrimônio geralmente precisa ser visto, né? Aqui no teu, tem 10 carros comprados, cadê? Onde estão? Essas coisas, né? Que é a verificação e da ciência de que, pelas evidências, você tem prova material para poder sustentar o teu relatório, que é o que tem aqui a partir daqui. Então, esse manual, ele nos dá o passo a passo, né? O outro também, mas esse eu prefiro. Aqui nesse segundo manual tem um passo a passo aqui também, ó, mas é bem mais sucinto. Então, eu estou oferecendo para vocês dois materiais que vocês vão se debruçar, vão ler, vão estudar e vão responder o questionário.
como eu disse para vocês no início da aula de hoje, nós teríamos que fazer uma aula mais curta, porque eu ainda estou debilitada. Então, a minha ideia é disponibilizar esses 2 materiais agora no WhatsApp e vou fazer um roteiro do formulário mais, demorado, né, para vocês, eh, responderem tomando por base os 2 documentos. É um pouco mais longo a leitura de um documento, um pouco mais longo a leitura do outro documento e fazendo respostas. E aí a gente fecha o conteúdo da aula de hoje nesse formato. Então, eu vou só partilhar com vocês o formulário aqui. Deixa eu ver. Vocês têm ali no WhatsApp do grupo, vocês têm o. Estou aqui partilhando com vocês o meu WhatsApp. Estou aqui na tela do nosso grupo da auditoria e eu coloquei ali. Cadê? Aqui, ó. O formulário da aula de quarta-feira, né? Então, se você, a maioria de vocês já fez, se você clica no formulário, você vai sair nessa tela aqui que eu vou partilhar agora. Cliquei lá e aí aparece essa tela. Não é isso? Estão vendo aí, né? Que é o questionário. Tem que questionar. Esse questionário você responde e aí fica tudo legal. Agora, para mim aparece assim, ó, né? E eu tenho aqui todas as respostas que foram feitas, né? Ah, não, mas eu estou no formulário errado, só um momento. É esse aqui. Eu tenho aqui 13 pessoas respondendo, tá vendo? Eu consigo controlar por aqui. Então, quem ainda não respondeu tem que responder, porque eu vou enviar um novo agora, hoje, no final dessa aula. Vocês vão me dar um tempinho para eu poder descansar, porque eu ando muito cansada. A medicação é sempre pesada, não deixa a gente mais lento. Então, vocês vão olhar aqui, quem não fez ainda do aula fazer, e hoje eu vou mandar o link da aula de hoje. Então, combinando aqui com vocês que o link da aula de hoje é só um link mais robusto para poder compensar o fato que eu não vou conseguir fazer a aula o tempo total, né? Então, quanto à aula de hoje, minha contribuição para vocês é essa. O material vai estar ali no grupo do WhatsApp, eu já vou passar lá, já vou deixar lá os 2 textos agora. E vocês, os 2 manuais, né? E vocês vão ler, estudar e ter esses 2 manuais como a base, né, a proposta de base de trabalho da aula de hoje, né? Então, eu peço só que vocês. Deixa eu só ver se está certo os 2 manuais aqui. Não, errei. Então, tá aí o do Ministério. Esse é um. E agora eu vou anexar o outro, o do município. Deixa eu ver se isso é isso. Dá um joinha se receber ali no grupo do WhatsApp, por favor, só para eu ter certeza que está tudo ok. Obrigada.
Então, meus queridos, a aula no dia de hoje, infelizmente, tem que ser mais curta um pouquinho. Os conteúdos estão disponíveis, a gente vai fazer um debate melhor no próximo encontro, que eu já vou estar melhor recuperada. E é só nos resta agora decidir se o próximo encontro vai ser amanhã ou depois de amanhã. Mas antes de fazer essa conversa, eu vou parar a gravação da aula de hoje, tá bom? Então, nesse momento, nós não vamos mais ser gravados.